e pela nossa autarquia de água, nós fizemos um recadastramento. E interessante que nós descobrimos que tinha pensionistas que já tinham falecido e os benefícios continuavam sendo pagos, né? Isso prova que a necessidade de se fazer um gerenciamento único, né? Porque aí a atenção, o cuidado é maior. O nosso departamento de Previdência, ele tem como missão principal a realização da avaliação atuarial. Essa avaliação ela é feita anualmente. No caso de Mogi, nós fazemos isso mensalmente. Nós fazemos uma pequena avaliação e fazemos 2 grandes avaliações anuais. Essa avaliação leva-se em consideração, além da expectativa de vida e a composição familiar, os recursos financeiros, quanto foi arrecadado, quanto foi gasto, qual foi o rendimento das aplicações, e se atesta ou não a saúde financeira do Instituto. Não atestando, há uma necessidade de um realinhamento das alíquotas, né? Outra ação importante do nosso Departamento de Previdência é o Comprev. O Comprev é uma compensação financeira que existe entre os regimes de previdência. Então, o servidor que contribuiu no regime geral, que é o seletista, e passa a pertencer ao órgão público no regime próprio, aquela contribuição que foi para o regime geral, para o INSS, ele passa para o Instituto, já que ele é que vai custear os benefícios de aposentadoria e pensão. Então, essa compensação nós chamamos de Comprev, é uma ação desenvolvida por nosso departamento, junto ao Ministério da Previdência. Aqui, o montante recebido de Comprev é um processo um pouco lento, né? Começou a deslanchar agora nos 2 últimos anos. Em 2010 nós tivemos de repasse 1.700.000 de contribuição, nós conseguimos, na verdade, né, de compensação previdenciária, e agora até 31 de março, quase R$600 mil. Os benefícios concedidos no exercício de 2010 de auxílio-doença, então o Instituto é responsável pelo pagamento do auxílio-doença, o afastamento do servidor que necessita desse benefício a partir do 16º dia, como existe hoje aqui no regime geral. É a mesma coisa. A partir do 16º, vocês passam a receber pelo INSS, e no regime geral é o Instituto que banca. E a salário maternidade também, nós gastamos em torno de 282 mil no exercício de 2010. No caso do auxílio-doença, quem faz a gestão desse benefício é o Instituto, e ele tem, então, como uma função, ele tem uma autonomia, na verdade, um órgão próprio para poder fazer essas perícias médicas. No exercício de 2010, nós concedemos um total de 219 aposentadorias e 26 pensões. É importante ressaltar que todos esses processos eles foram homologados pelo Tribunal de Contas, né? O Departamento de Finanças, ele tem a missão de gerenciar os recursos financeiros, né? A captação e a utilização desse recurso, manter o equilíbrio financeiro, né? E manter essa transparência. Aqui é o demonstrativo em 2010 e quanto foi gasto. Nós gastamos 68%. 68% das nossas despesas foram com aposentadoria, 24% com pensão, 7% auxílio-doença e 1% salário maternidade. Aqui é um comparativo do limite da despesa administrativa. Essa despesa administrativa, esse recurso que nós chamamos de taxa de administração, ele não se mistura com a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária ela é específica para o pagamento de benefícios previdenciários. Aposentadoria, pensão, salário maternidade, auxílio-doença. A taxa de administração ela é somente para manter o funcionamento do Instituto, né? Então, ele é um recurso contabilizado separadamente.
Dos 12% do volume que nós teríamos para utilizar, desde a criação do Instituto, nós temos gasto em torno aí de 30%. Essa economia, ela representa um ganho para o Instituto, porque no final do exercício, com a economia, nós transformamos esse recurso de administração em recurso previdenciário. Então, ele passa a aumentar o patrimônio, né, das contribuições. Aqui é um comparativo da evolução dos rendimentos. Então, esses recursos, eles são aplicados, né? Nós fazemos um sistema de captação. Nosso sistema é um sistema de captação, onde esses recursos eles são aplicados de diversas formas. Existe uma legislação específica para a aplicação desses recursos, para o pagamento desses benefícios futuros. Quando a gente fala assim, benefício futuro, a gente sempre está falando aí no mínimo 30 anos, 35 anos e assim por diante. No exercício de 2010, uma meta que é estabelecida pelo atuário, nós conseguimos superar em 4,43. Anualmente, no cálculo atuarial, o atuário estabelece que para manter o equilíbrio financeiro, você tem que ter um rendimento de tanto. Aquele volume de dinheiro que você captou, que você tem que render tanto, né? Então, isso nós chamamos de meta atuarial. A nossa meta no exercício era em torno de 7 milhões e 900, nós conseguimos, fazendo as aplicações corretamente, 8 milhões e 200. Então, nós superamos em 4,43% a meta estabelecida pelo atuário. Aqui é um comparativo de que nós temos batido quase que sempre a meta atuarial. Não conseguimos apenas no exercício de 2008, em função daquela crise que teve, começou nos Estados Unidos, aquela crise imobiliária que, infelizmente, acabou afetando as nossas aplicações. Mas, anualmente, a gente tem superado a meta estabelecida pelo atuário. Só um gráfico diferente para vocês estarem visualizando, né? O azul é a meta, o azul é a meta e o vermelho é o rendimento. As nossas aplicações, elas estão 63% na Caixa Econômica Federal, 14% carteira própria, são títulos públicos que nós compramos, 11% no Santander e 12% pulverizado em outros bancos. Banco do Brasil, HSBC e assim por diante. Os nossos servidores são capacitados constantemente nós estamos participando aí de treinamento, de congressos, de encontros regionais. O nosso gestor financeiro, ele tem uma qualificação chamada CPA 10, é uma qualificação obrigatória. É uma qualificação que normalmente o gerente do banco tem, né? Tem que ser aprovado por esse órgão para ele poder aplicar o dinheiro no mercado financeiro. Ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, rapidamente, era isso que eu tinha que passar para vocês do nosso instituto, né? O funcionamento dele, vocês viram que é bem simples e que a gestão é quase que total pelos servidores. É claro que existe uma diretoria, mas as decisões são numa instância pelos conselhos e também por todos os servidores através da Assembleia Geral. Como nós temos a transparência, né, não há qualquer preocupação com relação à aplicação desse recurso, até porque nós somos os maiores interessados. Eu, enquanto servidor de carreira estatutário, eu sou o maior interessado na aplicação e que esse instituto esteja equilibrado financeiramente, porque é a garantia do pagamento da minha aposentadoria. Então, era isso. Muito obrigado pela oportunidade.